Olá, amigos. No dia 12 de maio, restam apenas algumas horas no calendário até o fim do ultimato imposto pela Europa, pelos Estados Unidos da América e pela Ucrânia ao presidente russo Vladimir Putin para cessar fogo por 30 dias. Com base nas últimas notícias, já está ficando claro que hoje, à meia-noite, não veremos sanções. Em vez disso, no dia 15 de maio, presenciaremos grandes e extensas negociações em Istambul. Porque hoje, o presidente americano Donald Trump declarou que durante sua viagem aos países do Golfo Pérsico, ele agora pretende também voar para Istambul, onde acontecerá o encontro entre Putin e Zelensky. Trump afirma estar confiante de que Putin e Zelensky estarão em Istambul, onde ele também se juntará a eles. Mas aqui começa a se formar o quebra-cabeça dos acontecimentos. Porque, para resumir, lembro que literalmente uma semana e meia atrás, Donald Trump declarou que pediria a Recep Tayyip Erdogan para ser o mediador nessas negociações. Naquela época, ainda não sabíamos que elas aconteceriam em 15 de maio. Depois disso, ficou sabido que, por uma estranha coincidência, justamente na Turquia, no período de 13 a 16 de maio, acontecerá uma espécie de cúpula informal dos representantes da OTAN. E para lá está indo o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. Quando Putin declarou que queria negociações no dia 15 de maio em Istambul, o ministro das Relações Exteriores da França, Barrot, afirmou que a Europa também queria estar presente nessas negociações. E hoje, além de tudo isso, após a declaração de Zelensky de que ele, de qualquer forma, irá para Istambul no dia 15 de maio, o presidente americano Donald Trump diz que ele também vai se juntar a essas negociações. E, de fato, temos uma situação em que toda a coalizão ocidental estará presente em Istambul no dia 15 de maio, para onde Putin, como se tivesse convidado a todos para as negociações. Por isso, Putin vai ter que dar um jeito de sair dessa situação. Claro que no Kremlin dizem que não se pode conversar conosco de forma tão ultimativa. Mas Trump garante que fez todo o possível para que essas negociações do dia 15 de maio acontecessem. E eu serei cauteloso nas avaliações e direi que admito que, na verdade, estavam ocorrendo negociações de bastidores entre Washington e Moscou. Foi quando Steve Witkoff viajou para Moscou para realmente realizar tais negociações em Istambul. Portanto, negociações cruciais, talvez históricas, estão sendo planejadas para 15 de maio em Istambul. E agora vamos analisar todos os bastidores que vieram à tona hoje sobre a organização e a realização dessas negociações. E o que esperar delas? Sou Alexei Pecci. Hoje é 12 de maio, falaremos sobre tudo em sequência. Antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, ative o sininho, deixe seu like e não se esqueça de escrever um comentário. Isso também é muito importante para que os algoritmos distribuam este vídeo para um número maior de espectadores. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, ele se chama, o link para ele está na descrição deste vídeo ou pelo Quick Response Code na sua tela. Lá, ao longo do dia de hoje, publiquei todas as notícias sobre as futuras negociações, em modo online, pode-se dizer. Por isso, inscreva-se no canal do Telegram, lá as notícias saem de forma mais rápida. Aqui no YouTube já fazemos um resumo das principais notícias do dia. Vamos abordar tudo em sequência. Como declarou hoje Donald Trump, o possível encontro entre Ucrânia e Rússia na quinta-feira, 15 de maio, deve levar a bons resultados. É necessário parar o derramamento de sangue? Bem, e como declara Donald Trump, foi ele quem insistiu para que esse encontro acontecesse. E depois disso, Trump nos diz que ele também pretende voar para Istambul e ele está certo de que lá estarão tanto Putin quanto Zelensky. Mas vamos falar sobre tudo isso em ordem, como se fosse cronologicamente, vamos analisar toda a situação. Hoje, 12 de maio, desde cedo os europeus só falam sobre o fato de que o ultimato em relação ao cessar-fogo na Ucrânia por 30 dias termina hoje. Por isso, Putin não tem muito tempo. E hoje à tarde, por exemplo, o representante do governo da Alemanha, Stefan Cornelius, declarou que o tempo está se esgotando e que a Rússia deve concordar com um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia até o final deste dia. Caso contrário, haverá sanções. Como ele afirmou, se Moscou não atender às exigências, começará a preparação para novas sanções. Vou fazer uma pausa para explicar as sanções e o que está ocorrendo. A questão é que logo depois disso, o presidente francês Emmanuel Macron também declarou que os países ocidentais deram à Rússia um prazo para responder à proposta de cessar-fogo de 30 dias. Caso contrário, as sanções contra o agressor serão intensificadas, afirmou Macron. Hoje à tarde conversarei com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e meus colegas europeus. Nós estabelecemos os limites, tudo está claro. E depois, ele lembrou que o chefe do Estado ucraniano concordou com um cessar-fogo incondicional com a Rússia por 30 dias, após a respectiva proposta dos Estados Unidos da América.
Ontem, dia 11 de maio, Zelensky declarou estar pronto para realizar negociações com o ditador russo Vladimir Putin em Istambul. Segundo Macron, esta já é a segunda vez que o presidente da Ucrânia faz concessões significativas. Citação: agora todos nós devemos ser razoáveis. Ou a Rússia, o Sr. Putin, está falando sério e quer a paz, ou isso não é sério e devemos impor ainda mais sanções. Sobre as sanções, farei uma breve pausa aqui. A exigência de cessar-fogo, antes mesmo do início das negociações diretas de paz entre Rússia e Ucrânia, foi apresentada pela Alemanha, França, Grã-Bretanha, Polónia e Ucrânia no sábado, durante o encontro dos líderes desses países em Kiev. Trump também apoiou essa ideia e declarou que sim, vamos seguir por esse caminho. Alemanha e França afirmaram que a Rússia tem até o final do dia para agir, caso contrário enfrentará sanções. Mas aqui é preciso olhar para a situação de forma realista. 3 países que apresentaram o ultimato fazem parte da União Europeia. Eles próprios não aprovam a política de sanções no nível da União Europeia, mas esses 3 países ainda são o motor da União Europeia. Estamos falando da França, Alemanha e Polónia, e eles podem iniciar processos dentro do bloco. Portanto, como se fosse à meia-noite, não haverá sanções. Posteriormente, Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia, afirmou: precisamos pressionar a Rússia para que ela realmente deseje a paz e negocie com a Ucrânia. Daí a declaração do gabinete de Merz de que a Rússia deve concordar com um cessar-fogo incondicional de 30 dias. Se Moscou não aceitar as exigências, começará a preparação para novas sanções. Aqui a palavra-chave é preparação. Mas ainda existem os Estados Unidos da América que, mesmo sem a concordância da União de 27 países, podem impor sanções contra a Rússia. E aqui, na minha visão, está o ponto crucial, a essência dos movimentos recentes. O objetivo era fazer com que Trump finalmente começasse a entender que Putin não quer a paz, que Putin está tentando ganhar tempo e que Putin precisa ser pressionado. Se Trump der o sinal verde, como você entende, até Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, será obrigado a ir tomar um café quando a União Europeia for votar um novo pacote de sanções contra a Rússia. Depois disso, entrou em cena o porta-voz do ditador russo, Dmitry Peskov, que declarou que o Kremlin não aceita ultimatos na questão do cessar-fogo com a Ucrânia e insiste na retomada das negociações diretas em Istambul sem pré-condições. Peskov reagiu assim às ameaças da Europa de impor sanções adicionais contra a Rússia, caso esta não concorde com um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia. Ele afirmou ousadamente que não se pode falar com a Rússia usando ultimatos. A seguir, uma citação de Peskov. Essa linguagem de ultimatos é inaceitável para a Rússia. Ela não serve, não se pode conversar com a Rússia nesse tom. Ele ressaltou que a Rússia está aberta a negociações incondicionais em Istambul. Como vocês sabem, o presidente da Rússia fez uma declaração. Nesta declaração, em particular, nossa posição sobre a retomada das negociações diretas em Istambul, sem quaisquer condições prévias, foi exposta de forma clara e inequívoca. Ou seja, aquelas mesmas negociações diretas que foram interrompidas pelo lado ucraniano em 2022. Em seguida, o representante do ditador russo acrescentou que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, confirmou ontem, em uma conversa telefônica, sua disposição de fazer tudo o possível para organizar negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul. Isso é tudo o que posso dizer sobre esse assunto, resumiu Dmitry Peskov. Ou seja, dessa forma, Peskov de fato rejeitou a proposta de trégua de 30 dias entre a Ucrânia e a Rússia. E aqui surge o próximo vazamento de informação sobre o fato de que Zelensky, após declarar que voaria para Istambul no dia 15 de maio, espera lá pessoalmente o ditador Putin. O vazamento consistiu no fato de que, após essa declaração, ficou sabido que Zelensky, de qualquer forma, voaria para Istambul. Independentemente de um cessar-fogo ser alcançado hoje ou não, ele pretende ir para Istambul de qualquer maneira. E é aqui que a parte mais interessante para nós começa. Aqui iniciamos a montagem do quebra-cabeça. A questão é que Donald Trump hoje faz uma declaração muito impactante e diz que, supostamente, as negociações entre a Rússia e a Ucrânia no dia 15 de maio são muito importantes. E ele meio que fez todo o possível para que elas acontecessem, sugerindo que foi justamente a administração do presidente americano que conduziu essas negociações de bastidores para organizar esse formato de conversas. Aqui lembro que durante as últimas 2 semanas toda a equipe do Trump, alguém insinuou, alguém falou diretamente que queremos levar tudo ao ponto em que Ucrânia e Rússia se sentem frente a frente e comecem a conversar entre si. Vamos observar. Se o diálogo funcionar, ajudaremos. Caso contrário, podemos abandonar as negociações.
Depois disso, como se sabe, Donald Trump vai já amanhã, dia 13 de maio, para os países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Tem um episódio sobre esse assunto no canal. Recomendo que você acesse e assista. É muito interessante como estão se desenvolvendo as relações entre os Estados Unidos e o Oriente Médio atualmente. E lá ele ficará de 13 a 16 de maio. E aí, de repente, hoje Trump faz uma coletiva de imprensa e declara que está pensando na possibilidade de voar para Istambul, onde na quinta-feira pode acontecer um encontro entre Rússia e Ucrânia. E depois acrescenta que acha que tanto Putin quanto Zelensky também estarão lá. Agora, estamos reunindo todas as peças do quebra-cabeça. Portanto, a primeira coisa à qual devemos nos atentar. Trump já declarou há muito tempo que quer envolver Recep Tayyip Erdogan no processo de negociação como mediador. Erdogan afirmou estar disposto a fornecer um local para essas negociações. E hoje, uma declaração foi feita na Turquia hoje sobre um possível encontro entre Ucrânia e Rússia. E então o seu ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, declarou o seguinte, citação: "Nossa posição sobre o conflito em curso entre Ucrânia e Rússia é clara desde o início. O presidente da Turquia reiterou que o país se empenha em cumprir seu papel por meio de suas instituições." E mais, ele lembrou que na semana passada o presidente da Turquia, Erdogan, teve uma agenda diplomática intensa. Em particular, ele conversou com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o presidente russo, Vladimir Putin. Para ele, o crucial é que a Turquia está no cerne dessas tratativas. Para nós, é importante ter paz e estabilidade em nossa região. Acredito que as partes chegarão a um acordo nos próximos dias. Ambos os lados estão tentando garantir o apoio dos Estados Unidos da América. Nós os convidamos a um cessar-fogo o mais rápido possível. Em suma, nós compreendemos plenamente. A Turquia está preparada. A Turquia realizou negociações com os Estados Unidos da América, Europa e Rússia e está pronta para organizar esse espaço para novas tratativas. Zelensky declara que irá a Istambul, independentemente de um cessar-fogo ser alcançado hoje, 12 de maio. Em seguida, o chanceler francês Jean-Noël Barrot afirma que a Europa também deseja participar das negociações em Istambul. É evidente que os europeus também estarão em Istambul em 15 de maio, logo explicarei o motivo. Vamos em frente. O convidado secretário dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, por coincidência, estará justamente nesse período na Turquia para um encontro informal de diplomatas da OTAN. É por isso que eu digo que os europeus também estarão lá. As circunstâncias se alinharam de forma que todos estarão no mesmo local. Trump também pretende visitar Istambul. Anteriormente, em Washington, quero destacar, circulavam rumores de que, durante a visita de Donald Trump ao Oriente Médio, poderia haver um encontro dele com Putin. Trump depois negou a possibilidade do encontro, dizendo, bem, não tenho certeza se haverá tal encontro. E agora Trump fala sobre estar pensando em fazer a viagem. A seguir, cito Donald Trump. Estou pensando em viajar para Istambul. Acho que Putin e Zelensky estarão lá. Além disso, Trump acredita que a Rússia concordará com um cessar-fogo de 30 dias, mas isso já durante as negociações em Istambul. Ou seja, estamos montando o quebra-cabeça e entendendo que os europeus, a elite americana e a elite ucraniana estarão em Istambul no dia 15 de maio. Trump realmente pode facilmente estar, de qualquer forma, nesse período, nos países do Golfo Pérsico. Aliás, no dia 15 ele estará nos Emirados Árabes Unidos. Para ele é fácil de lá dar um pulo rápido até Istambul para realizar negociações lá. Além disso, no dia 16 de maio ele estará no Catar. E o Catar agora ocupa uma posição de máximo intermediário em vários conflitos ao redor do mundo, então isso também é vantajoso para o Catar. Ou seja, todos estarão lá. Putin tem medo de voar para Istambul. No Kremlin, insinuam que as negociações devem ser conduzidas por diplomatas, mas Trump acredita que Putin ainda assim irá voar para Istambul. Então, se toda a elite ocidental está se reunindo em Istambul, a Rússia não tem para onde ir, a não ser entrar em diálogo. Se Putin não voar para Istambul, Trump pode ficar ofendido, porque ele afirma que isso é mérito dele. Vou citar novamente Trump. O encontro de quinta-feira entre Rússia e Ucrânia é muito importante. Eu insisti para que esse encontro acontecesse. Acho que algo bom pode sair disso. Por isso, admito que realmente será uma chance de pressionar Putin, a menos que Trump, é claro, o salve. Porque do lado da Ucrânia está simplesmente uma armada diplomática. Europa, Estados Unidos da América e isso no nível dos líderes.
Erdogan vai desempenhar o papel de mediador. Os chineses não vão a Istambul para apoiar Putin. Por isso, há uma chance real de começar a pressionar Putin contra a parede. Além disso, toda essa história com as sanções, na prática, parece uma espada suspensa. Se você não concordar, então vamos realmente atacar você. Então, eu admito, mais uma vez, sou cauteloso nas minhas declarações. Eu admito a possibilidade de que esse encontro em Istambul, no dia 15 de maio, já estava sendo preparado há muito tempo. Especialmente nas negociações entre Washington e Moscou. E Putin simplesmente anunciou que já havia sido acordado muito antes. Ao juntar as peças do quebra-cabeça, percebemos que a imagem se forma e que a preparação para isso já ocorria há tempos. Por isso agora, nos próximos 2 dias, ou seja, nos dias 13 e 14 de maio, haverá um monte de declarações contraditórias, mas no dia 15 muita coisa pode ser decidida. Se Putin ficar com medo e não for para Istambul, Trump pode decidir que ele não quer nada, que ele está apenas enganando-o. Se até mesmo Trump diz que quer voar para Istambul para se encontrar com Putin e Zelensky, e Putin de repente recua e não vai, isso vai parecer muito fraco. Porque foi o próprio Putin quem primeiro gritou dizendo que estava propondo negociações. Bem, por favor, aqui está a sua chance. Portanto, amigos, deixarei reticências por hora. Compartilhem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo.